Hoje é 20 de janeiro de 2021. São 15 horas e 30 minutos aqui em São Paulo, Brasil. E esse escriba está falando com um dos maiores cirurgiões plásticos que o Brasil tem e o exterior também, Luiz Sérgio Toledo. Nós nos conhecemos há uns 40 anos. Toledo era menininho, eu já era grande, porque eu sou bem mais velho que ele. Toledo está amadurecendo agora. Depois de 40 e poucos anos de especialidade, ele está amadurecendo, porque ele não chegou ainda à idade deste velho escriba. Luiz Sérgio Toledo fala com este escriturário de Direito de Processo Penal de Lisboa, Portugal. Vou fazer uma breve introdução para saber porque eu fico emocionado falando com ele aí em Portugal, porque quando eu me casei pela primeira vez, eu fiquei viúvo depois com Ana Maria Babete, que tem inclusive uma pracinha lá em Santos, feita pelo prefeito, por um dos prefeitos que era meu amigo. Eu não tinha dinheiro para a lua de mel. Então, quem era cônsul de Portugal, cônsul-geral de Portugal, em Santos, era uma criatura fabulosa chamada Diamantino Real. Deve ser vivo ainda, Diamantino Real. Eu tinha uma biblioteca Spasa Calpi, com 90 e poucos volumes. Naquele tempo, a biblioteca era enciclopédia, né, Toledo? 90 e poucos volumes. Era preciso um caminhãozinho para pôr a biblioteca. E o Diamantino me conheceu. Eu acho que ele ficou com dó daquele menino e me comprou a Spasa Calpi. Se ele for vivo, ele tem ainda a Spasa Calpi espanhola, 90 e poucos volumes. Coisa que hoje você pega o seu celular, aperta o Google, não? Você tem a resposta imediata. Lá você tinha aqui a Spasa Calpi, mas eu tenho uma lembrança... Esse aqui é. É? Pois é. Eu tenho uma lembrança excepcional de Portugal que eu conheço mais ou menos, você conhece muito bem. Mas, a última vez que nós vimos, você era um expoente da medicina estética no Brasil. Não foi antes, depois eu soube de você pontificando em Dubai, fazendo cirurgias maravilhosas nas dubaienses, não é, Toledo? Dubaianas. É? Dubaienses. As dubaianas. Dubaianas. E você me explicou lá de Dubai que elas são lindas como as brasileiras, não é? Mas tem algumas particularidades que são diferentes das brasileiras, inclusive quanto aos narizes que elas gostam de ter. Então, nós vamos começar a nossa conversa, Toledo. Você vai explicar para mim qual é a diferença entre as dubaianas e brasileiras em relação ao aspecto físico, principalmente dos apêndices nasais, porque você é famoso aí também como um dos melhores cirurgiões de narizes do mundo. Conta para mim. Pode começar. Então foi assim. Boa noite, Paulo Sérgio. Aqui em Lisboa agora são 6h30 da tarde, 6h35. Temos 3 horas de diferença no Brasil. E é um grande prazer estar falando com você. Você é um dos meus maiores amigos, não só do Brasil, mas de todo mundo. É uma das pessoas que eu guardo no meu coração. Você foi no meu casamento, no meu segundo casamento, há 30 e tantos anos atrás, e que me honrou muito com a sua presença. E sempre que eu vou ao Brasil, eu tenho a honra de visitá-lo aí no seu covil, para a gente trocar algumas ideias e trocar canetas e bengalas. Isso, para mim, é sempre um grande prazer. Como você sabe, você é muito responsável pela minha ida a Dubai. Desde 2000, eu viajava para o Oriente Médio para tratar alguns membros de família real da Arábia Saudita, de Bahrein, do Catar,
E em 2005 eu fui convidado a fazer a minha revalidação do diploma de médico, de cirurgião plástico em Dubai por um amigo meu que tinha uma clínica muito importante lá. Isso foi em setembro de 2005, eu fiz o exame, passei. Em dezembro daquele ano, o irmão desse amigo meu ficou doente com câncer e o meu colega foi levar o irmão para os Estados Unidos, numa clínica na MD Anderson, para fazer um tratamento de câncer, e me ligou de Dubai para São Paulo e falou: olha, Toledo, você agora já pode operar aqui. A minha clínica vai ficar vazia aqui em Dubai, eu tenho 35 funcionários aqui na clínica e só eu de cirurgião, ninguém vai ter nada para fazer enquanto eu estou nos Estados Unidos. Você não quer vir aqui, eu tenho vários pacientes para operar, você não quer vir aqui ficar uns 15 dias e operar alguns casos aqui? Eu aceitei, fui para Dubai e operei lá durante as 2 semanas que eu fiquei lá em dezembro de 2005, eu operei mais do que eu operava no Brasil, operava 3, 4 casos grandes por dia, todos os dias. Voltei para o Brasil, em janeiro me chamaram de novo, em 2006, e assim, para encurtar a história, eles me chamaram, ele não conseguiu voltar dos Estados Unidos, me chamaram em janeiro, fevereiro, março, em abril só que ele voltou dos Estados Unidos, e quando ele voltou, eu passei todos os casos que eu tinha operado para ele, e aí que veio o convite de ficar como sócio dele na clínica, lá em Dubai. E, pela primeira vez, eu teria que me mudar do Brasil aí para um país do Oriente Médio, que eu já estava conhecendo mais ou menos, mas que a minha família, que estava em São Paulo, não conhecia. E aí eu liguei para você, Paulo Sérgio, e falei: olha, Paulo Sérgio, aconteceu isso, eu tive esse convite para trabalhar em Dubai, o que você acha disso? E você, isso é inesquecível, a sua resposta foi maravilhosa. Você me disse: Toledo, quando o cavalo passa por você selado, você monta, porque ele não vai passar outra vez. E eu segui o teu conselho, liguei para minha mulher, liguei para minhas filhas, e todos mudamos para Dubai em 2006, onde eu construí uma clínica particular aos poucos. Eu fui sair da outra clínica e tal, construí uma clínica particular, consegui, com o que eu fiz em Dubai, educar as minhas 2 filhas, as 2 foram estudar na universidade em Londres e tal, hoje estão formadas, uma ainda mora lá em Londres, e a outra mora aqui em Lisboa, na casa dela, aqui, depois também de se formar e fazer pós-graduação aqui na Belas Artes, em Lisboa. E a minha vida conseguiu ter um ritmo que eu não conseguiria ter no Brasil, porque eu me mudei para Dubai. Quando eu fui para Dubai, eu já era conhecido internacionalmente por dar aulas nos Estados Unidos e na Europa, principalmente sobre lipoescultura, que era uma técnica que eu já fazia desde 1985, tirando gordura de um lugar e colocando no outro do corpo, principalmente nas nádegas. Inventei uma técnica que eu chamei no exterior de Brazilian Buttock Lift, que era uma técnica para aumentar as nádegas. E quando eu levei isso para o Dubai, não era ainda moda ter nádegas, nem no lugar do mundo. Só no Brasil é que as pessoas ficavam fascinadas com essas nádegas arredondadas. Então, é a nossa preferência nacional, que eu acabei levando, depois de estudar, de ensinar nos Estados Unidos, levei para o Dubai, e houve uma grande aceitação dessa técnica em Dubai. Hoje em dia é uma das técnicas, não só em Dubai, mas no mundo, é uma das técnicas mais preferidas. Quando eu fazia a minha estatística dos casos que eu tinha operado em Dubai, em segundo lugar era nariz, que não era no Brasil, nariz para mim era a 5ª ou 6ª cirurgia mais praticada. Em Dubai acabou sendo número 2, por causa do número de pacientes que precisavam desse tipo de cirurgia. Por quê? Não só mulheres, porque as mulheres em Dubai tinham grande influência da televisão árabe de Beirute, da televisão libanesa, onde tem aquelas cantoras que todas faziam cirurgia plástica, ficavam com o nariz muito pequenininho, com as bochechas muito grandes e tal, e elas queriam ter um nariz tipo essas cantoras libanesas em Dubai, que eu achava que era uma coisa que eu não gostava. Eu achava que o nariz deveria ter uns traços étnicos, não poderia ser totalmente diferente do que a pessoa tinha.
e comecei também a batalhar por esse tipo de conceito lá em Dubai. Então, uma parte eram as mulheres que queriam esse tipo de coisa e outra parte eram os homens. Os homens árabes têm, em geral, narizes muito grandes e naquela parte do Oriente Médio eles têm um hábito de se cumprimentar esfregando o nariz. Um homem esfrega o nariz no nariz do outro homem. Isso é um cumprimento respeitoso no mundo árabe e que alguns pacientes, por ter um nariz com um osso um pouco grande, vinham para mim reclamar que quando eles faziam esse cumprimento doía muito o nariz e queriam que eu tirasse, raspasse um pouco esse osso para que não fosse tão dolorido na hora de se cumprimentar. Então, aí foi uma outra coisa que me fez também começar a operar mais narizes em Dubai. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Basicamente é isso. Eu fiquei lá em Dubai 15 anos. Pô. Eu sei que você está entusiasmado com essa história do nariz, mas eu fico enlevado também com outro aspecto correspondente ao apêndice nasal, porque eu soube em algum lugar que as mulheres em Dubai e no mundo árabe em geral têm uma predileção muito grande por uma ave, é uma águia. Parece que a águia... Falcão. É? É o falcão. Isso já não é em Dubai. Isso é uma tribo no centro da Arábia Saudita, onde o ideal do nariz feminino é o bico do falcão. Pois então o cirurgião... Fala. O cirurgião, para imitar o bico do falcão, tem que tirar osso de uma outra parte do corpo, em geral da virilha, do quadril, e colocar aqui um osso para aumentar o nariz, que é totalmente o oposto do que todo mundo quer fazer no mundo, que é diminuir um pouco o nariz. Mas não é em Dubai. Essas mulheres Não, é no centro da Arábia Saudita. É uma tribo no centro da Arábia Saudita. Você operou algum nariz assim? Muito isolada de tudo. Então. Você operou algum nariz assim? Eu operei um só. Tem um colega meu do Líbano que tem uns 3 ou 4. É muito raro. São poucas pessoas que desejam esse tipo de coisa. Quer dizer, isso significa que as mulheres dessa tribo entendem que ter o nariz à moda do falcão é mais bonito do que ter o nariz pequeno ou arredondado ou menos afilado, é isso? Exatamente. Puxa vida, isso mesmo. Nós latinos e norte-americanos, europeus em geral, nós temos preferência por um nariz mais regular, não, Toledo? Lá em Dubai, você fazia narizes regulares. Em geral, desde 1992, eu comprei um programa americano que eu colocava no meu computador que me permitia modificar a fotografia da pessoa e aí modificava o nariz como eu achava que eu conseguiria fazer durante a cirurgia e mostrava para o paciente. Se o paciente gostasse do que eu achava que podia fazer, a gente seguia em frente e fazia a cirurgia. É a tal da consulta por computador. Isso funcionou muito bem e, às vezes, a grande vantagem disso era não operar os casos de pacientes que queriam coisas absurdas, que queriam narizes muito pequenos ou narizes totalmente diferentes da etnia ou do tipo de rosto que a pessoa tinha. Então, esse programa me permitia ver esses casos que eu chamava de bandeira vermelha, quando a pessoa já agita essa bandeira vermelha, eu já, espera aí, já não vamos operar esse paciente. Deixa eu mudar um pouquinho a nossa conversa, embora cuidando da mesma coisa. Eu ouvi dizer, eu não sei, de repente eu fico impressionado lá com as 1001 noites, não é? Que tem histórias sobre a Arábia, etc. Quantas mulheres um homem pode ter em Dubai? Depende de quanto dinheiro ele tem. Boa conversa. Começa, porque isso é muito... Mulher, você sabe que é um bicho caro para burro. Agora, na lei do Islã,
o homem pode ter até 4 mulheres, desde que ele consiga sustentá-las e suas famílias, porque ele vai ter uma família nova com cada uma. Mas isso é uma coisa muito tradicional, que hoje em dia as mulheres já estão muito mais independentes e não aceitam mais esse tipo de coisa como aceitavam antigamente. Mas você vê, por exemplo, o vice-presidente dos Emirados, que é o ruler lá de Dubai, que é o Sheikh Mohammed, ele tem, em geral, 4 mulheres. Mas para ter uma quinta mulher, ele tem que se divorciar de uma. Então, o oficial são 4 no máximo. Mas ele pode se divorciar de uma e casar com outra. Por exemplo, o pai de todos, lá, o Sheikh Al-Nahyan, de Abu Dhabi, teve mais de 20 mulheres, tem mais de 60 filhos e tal. Então, mas precisa ter bala na agulha, né? Não pode ser qualquer um que vai ter 4 mulheres. Pois então, a minha pergunta é meio suspicaz, porque, vamos lá, supondo-se que haja um dubaiano que tenha 4 mulheres e uma delas queira mudar o aspecto do nariz, as outras 3 hão de querer também, não? Você já teve caso assim, não? Porque aí a segunda, a Então, a terceira... rivalidade, em geral, quando eles têm, em Desculpa, Dubai não entendi principalmente, isso. em Dubai as pessoas que têm várias mulheres, 3 ou 4 mulheres, elas moram num conglomerado, assim, num compound, como eles chamam, que é uma casa no meio e 2 ou 3 casas mais ou menos interligadas. E um dia ele visita uma, outro dia ele visita outra, outro dia ele visita outra, que é para não haver ciumeira. E quando ele dá um presente para uma, ele dá um presente para outra, tem que dar para as 4, não pode deixar só uma com inveja da outra e tal. Em geral, tem a mais velha e tem a preferida. A preferida, em geral, é a mais nova, é a última que chegou e tal, e ele casou mais para fazer exercício e tal. Mas tem esses tipos diferentes, né? Então, quanto à cirurgia, eu nunca fiquei sabendo se a mulher que eu estava operando era uma das quais e se elas faziam ciúme uma com a outra e tal. Nunca não chegaram a me falar essas coisas. Mas eu operei. 40% das minhas pacientes eram locais, eram dos Emirados. Então, provavelmente devo ter operado algumas delas. Pois então, isso significa então que havia uma competição nessa pluralidade de mulheres quando o marido, se poderia dizer assim, quando o marido tinha posses e podia consertar ou reformar o nariz de uma ou de outra. Embora não se soubesse disso oficialmente, sabia-se no comezinho que fulana era a segunda mulher de Beltrano e assim por diante. Era mais ou menos assim. Você não sabia, mas você sabia. É? Você sabia? Eu estou dizendo isso, ô Toledo, você lembra disso aqui? O Burj Al Arab. Você me deu isso aqui de presente. É. Uma vez você voltava de Dubai e mandou esse presente aqui, que é uma torre lá em Dubai, não? É um hotel 7 estrelas. Que tem, inclusive, uma quadra de tênis aqui em cima. Essa quadra de tênis é um heliporto aí em cima, e nesse heliporto, onde chegam as pessoas ricas que vão ficar no hotel, para promover o hotel, eles fizeram uma vez um jogo de tênis, mais para filmar de cima, de helicóptero e tal, mais para promover o hotel, mas não é uma quadra de tênis. Pois então, agora, é uma coisa muito curiosa, porque quem é capaz de produzir uma edificação desta aqui e tem propensão a ter 3 ou 4 mulheres, é modernista tanto na construção nova como na propriedade das 4, é isso?
significaria isso que é um progresso ter mais de uma. Um retrocesso, Paulo. É um retrocesso. Eu fico entusiasmado com você, porque quando nós estivemos juntos há uns anos atrás, não é? E você estava tentado a ir para esses lados, eu pensei, puxa vida, se eu tivesse coragem suficiente, eu iria tentar advogar criminalmente em Dubai, mas quais É são uma os crimes? loucura. Quais são os crimes que há em Dubai? Não, o problema é o seguinte: você que se precisar de um advogado em Dubai, você tem que contratar primeiro um advogado ocidental para que entenda o que você está falando, e esse advogado vai contratar um advogado local que entende da Sharia, que é a lei árabe, que é completamente diferente do nosso direito romano, greco-romano e tal, ou direito inglês. Por exemplo, Todas as disputas em Dubai são disputas feitas no tribunal Sharia, no tribunal árabe. E tudo em árabe. Então, se você não fala árabe, você está sempre em desvantagem. pois é, aquele príncipe é desses lados aí, aquele príncipe dos Emirados Árabes, que era o imperador, dito assim, que teria mandado matar o Khashoggi. Você sabe quem foi o Khashoggi? Conheço muito. Aquele que foi no consulado lá e sumiu. Cortaram ele aos pedacinhos, puseram dentro de um caixote lá e sumiram com ele dentro lá. E o príncipe depois... O príncipe depois teria indiretamente assumido não a responsabilidade, mas a capacidade de indenizar, e pagou a família do Khashoggi. Isso funciona assim por aí, por lá, não é por lá, porque Eu você não acho está que mais lá. aí é um problema mais da Arábia Saudita, apesar da coisa ter acontecido em Dubai, o mandante era da Arábia Saudita, se Pois não me então, engano. eles pagaram uma quantia grande para a família, né? Eu não tenho a ideia de E até quanto agora não se realmente. descobriu o defunto. Mas para nós que somos brasileiros sul-americanos, morar em Dubai é uma aventura também, não, Luiz Sérgio? Foi uma maravilha, Paulo. Como é que você Porque vivia lá? quando ia visitar, eu passei uns 2, 3 meses apenas visitando, solteiro e tal, eu ficava num apartamento ou num hotel. E era uma vida assim no centro da cidade, perto do hospital e tal. Quando eu fui me mudar para lá com a família, com a mulher e com as filhas, eu tinha que arrumar uma casa perto da escola e perto do trabalho. E a minha mulher me ajudou a achamos o que eles chamam lá é uma vila, é uma casa grande com 5 suítes e tal, e no bairro que é o Jumeirah, que é o bairro bom de se morar ali em Dubai. E essa casa é interessante porque, quando eu fui alugar a casa, meus amigos de Dubai falaram assim, mas como você vai alugar essa casa velha? Onde já se viu? Pega uma casa nova. Eu falei, como velha? Essa casa tem 11 anos de construção, como é que é casa velha? Ninguém quer saber de uma casa com mais de 10 anos de construção lá em Dubai. Então, aluguei essa casa, morei lá durante todo esse tempo, 15 anos que eu fiquei lá, e era uma casa maravilhosa, que tinha espaço para tudo. Eu tinha o meu escritório, a Kate tinha o escritório dela, as meninas, cada uma tinha o seu quarto. Então, uma quadra da praia, então era uma maravilha. E para a vida, você não pode beber na praia, por exemplo, em Dubai. Tem essa coisa do álcool, que você tem que tirar sua carteirinha de alcoólatra, né? É uma carteirinha que te permite comprar álcool. Você tinha uma carteirinha que te permite comprar álcool nos distribuidores de álcool da cidade. Então, você vai lá e compra cerveja e você tem aquela carteirinha que te permite transportar a cerveja ou whisky, o que for, daquela loja até a sua casa.
As lojas não têm nada na frente, são totalmente, não é como um bar com bebidas e tal, não existe isso. Ou você bebe num bar que é ligado a um hotel, então os hotéis têm bebidas, servem bebidas alcoólicas. Você só consegue uma licença para servir bebida alcoólica se o seu bar for dentro de um hotel ou dentro de um lugar que tenha hotel. Senão, não tem bar de esquina, não tem lá, boteco não tem, não existe esse tipo de coisa. Então, você vai ter que ir lá comprar a sua bebida e trazer dentro de casa para você poder consumir. E Dubai tem praia? Tem uma praias maravilhosas, no Golfo, que lá ele não chama de Golfo Pérsico, é uma heresia, é Golfo Árabe. Então, que é o Golfo que fica entre o Irã e os Emirados, que dá mais ou menos 4 horas de barco de um lado ao outro, mas é uma praia muito, muito boa, muito limpa e muito bem cuidada, né? Como tudo em Dubai, é tudo higienicamente cuidado e muito bem arrumado. Pois é, eu conheci você tinha liderança na Associação dos Ex-Alunos da Escola Ivo Pitangui. Você tinha uma ligação muito grande na É engraçada essa história. É? Porque eu não sou ex-aluno do Pitangui. A minha formação foi feita com o Calia, em São Paulo. Sei. Mas eu, quando dava aula nos Estados Unidos, em outros países, em todas as mesas em que eu ia dar aula, estava sempre presente o Pitangui, porque a gente falava das mesmas coisas, dos mesmos tipos de cirurgia e tal. Então, a gente fez uma amizade como colegas de palestras e tudo. E um dia, eu ia sempre nas reuniões da Associação de Ex-Alunos do Pitangui. Desde a primeira reunião, eu sempre gostei de assistir. Mas um dia o Pitangui me perguntou: Toledo, você não é membro da associação? Eu falei: não, eu não sou seu aluno, não sou membro. Então, quando eu cheguei no Brasil, isso ele me falou nos Estados Unidos, quando eu cheguei no Brasil, eu recebi uma carta da associação me convidando para ser um membro correspondente da Associação de Ex-Alunos, uma coisa que não existia. Então, o professor criou a seção de membros correspondentes para me encaixar ali na associação dele. Foi engraçado. Pois então, eu conheci você, creio eu, numa dessas expedições no campo desse tipo da sociedade, porque eu era muito amigo de Evaldo Bolívar de Souza Pinto. Eu lembro. O nosso Evaldo. E daí vinha conhecer vocês e conheci o Ivo Pitangui. Eu estive lá na clínica dele, em Botafogo, né? Era. Uma clínica em Botafogo, até ele pintava bonitinho, pintava direitinho. Na Rua Sorocaba. Tinha umas telas lá, etc. E daí o que vocês fizeram? Nós queremos fazer uma associação de ex-alunos da escola Ivo Pitangui. Vamos procurar um advogado. O advogado, Paulo César, eu digo, eu sou um penalista. Não, mas você escreve essas coisas aí, depois, se for preciso, a gente conserta. E eu fiz um projeto de estatuto que o Pitangui corrigiu. Ele corrigiu lá na clínica dele, tinha uma letra bonitinha, redondinha. Né? Ele dizia, isso aqui está errado, isso aqui está errado, isso aqui está errado. E ia anotando no canto esquerdo do projeto. Né? Aquilo passou, amadureceu, a escola se formalizou e o projeto ficou comigo. Eu tenho aqui no meu arquivo, que é implacável, todo mundo sabe que eu tenho um arquivo muito bem provido. Eu tenho aqui comigo o primeiro projeto dos ex-alunos da escola Ivo Pitangui e corrigido por ele. Isso é histórico. E os é histórico.
os nossos ilustres, eminentíssimos colegas ficam desesperados, porque eles querem. Porra, tem aqui o projeto de estatuto da escola. Eu digo, não, isso aí vocês vão ter quando eu não puder mais segurar aí, vocês vão ter que conversar com os meus descendentes, porque eu tenho esse original comigo. É bonitinho, né? Ele é bonitinho e tal. E depois eu tive com ele mais uma vez ou duas, que ela é uma criatura muito interessante, não, o Toledo? É, quando ele era amigo, né? Era. O professor, ele, além de ser uma pessoa muito inteligente e ótimo cirurgião e falar 6 línguas fluentemente, ele era um aprendiz em tudo que ele fazia. Se ele fosse conversar com o pescador, ele conversava 1 hora com o pescador e saía sabendo tudo da vida daquele pescador e como pescar aquilo, como fazer o quê. Se ele fosse conversar com o marceneiro, a mesma coisa. Ele queria aprender a vida toda. Essa era a função dele na vida, era aprender. E, consequentemente, ensinar. Pois então, e daí você ficou entusiasmado, inclusive conversando comigo. Qual é o mérito que eu tenho? É que eu sou o sobrevivente mais antigo, né? Como existe muito pouca gente mais antiga que eu sobrevivendo em condições razoáveis. Lúcido. A gente vira uma espécie de consultor do além, não é? Então, o que você acha? Eu digo, não, eu acho assim, não é? Por exemplo, eu estava vendo hoje a posse do Biden. Eu vi um pedaço. Eu vi. Aliás, vi aquela vice-presidente dele, como é o nome dela? Kamala Harris. Mulher, hein? Bonita mulher. Aquela mulher. E se ele não tomar conta, ela vai ser presidente logo. Pois é, então. Há 1 ano atrás, aqui no Brasil, eu digo assim, o Trump não vai se reeleger. Mas como, parceiro? Você não entende nada de política. Como é que o Trump não vai se reeleger? Ele não vai se reeleger. E ele levou um trompaço do Biden e está em casa. Depois, o que aconteceu? O rapaz que é prefeito de São Paulo hoje, o Bruno Covas, é um bom rapaz. É neto do Mário Covas, que era meu amigo. Eu podia ser desembargador aposentado hoje, era só dizer, ô governador, eu quero ser. Ele me perguntou, você quer ser desembargador? Eu digo, porra, eu morro pobre, mas morro advogado. Mas eu podia ser um desembargador aposentado hoje. Eu disse isso ontem à custa do Mário Covas, que diz, olha, Paulo-Cero, se você disser quero, amanhã você está indicado para o tribunal. Eu digo, não dá certo, eu sou bem disciplinado, etc. Mas então, para não perder o esquema, para não perder o mote, eu digo, o Bruno Covas vai ser prefeito de São Paulo. Eu disse isso faz 5 meses. Mas que é isso, Bruno? Que é isso? Não vai ser. Bruno Covas é prefeito de São Paulo. Então, às vezes, chega um aqui e diz, ô, Paulo Sérgio, o que você acha que vai acontecer? Eu digo, eu vou montar uma tenda ali no viaduto do chá. Eu vou cobrar, né? Vou cobrar. Claro. O que você quer saber? Não, então você paga. Mas então. Madame Zoraide. Pois é. Madame Zoraide. Pois é, Madame Zoraide. E outro dia, há uns 4, 5 meses atrás, eu digo, olha, o Bolsonaro vai ser candidato à reeleição aí, mas vai perder. Vai perder aqui para o
Até é um rapaz que se arruma muito bem, né? Eu tenho inveja dele. Como é o nome dele? O Dória. É. Se a gente conseguisse se arrumar todo dia como ele consegue, nós seríamos o dandy, né? Porque ele é perfeito, tudo se arruma bonitinho e tal coisa. Mas eu digo, o Dória vai ser presidente da República aqui. Pô, parceiro, falta 1 ano e meio para a eleição. E o Bolsonaro está aí, está aí. Não, 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 não. Eu aposto aí 20 sanduíches da McDonald's que vai ser o Dória vai ser presidente. Não é que eu tenha especial preferência por ele, não, mas eu gosto de acertar, né? A gente acerta, né? E quando você foi aí para a Europa, se eu tivesse tido coragem há uns anos atrás, eu nem teria feito direito, viu? Eu teria me mandado para aí e feito qualquer coisa, ser caixeiro viajante, qualquer coisa nesse lugar aí, mas teria ido, porque você fez ao tempo uma coisa maravilhosa, porque a cirurgia estética ou plástica brasileira é das melhores do mundo, não, Luiz Sérgio? É. Só a capacidade. Bem. Só a capacidade. Muito bem. Eu vou falar uma bobagem, hein? Só a capacidade que o brasileiro tem de aumentar as nádegas da mulher, coisa que ninguém pensava isso lá na Arábia Saudita. Imagina alguém pensar na Arábia Saudita em aumentar o traseiro das mulheres com aqueles mantos, né? Elas se escondem, não? Ainda hoje? As abaias. Ainda hoje elas se escondem? Claro. Ainda hoje escondem os corpos naquelas roupagens todas? Ainda hoje. Se bem que essas abaias, quando elas começaram, originalmente, a função da abaia era disfarçar as formas do corpo. Pois é. Mas hoje em dia você vê meninas jovens que mandam fazer a abaia toda com a forma do corpo. Então, quer dizer, perde um pouco o sentido de não mostrar a forma, mas elas, para a família, elas estão utilizando a coisa religiosa e tal. Qual é a cirurgia que você mais faz na Europa? Aqui ainda é lipoescultura. Número 1. Número 2 aqui é mama. E número 3 é face. Facelift, plástica de rosto e tal. Número 4 é plástica de abdômen. E aí vai um monte de outras coisas. Mas basicamente é isso. É um pouco diferente aqui em Portugal. Portugal é hoje como era Dubai quando eu me mudei para lá. Ainda é uma terra meio virgem para cirurgia plástica. Se bem que eu abri 2 consultórios aqui no começo de 2020, 2019, funcionou um ano todo aqui, eu vindo todo mês de Dubai para cá, operando aqui. Quando começou 2020 com a pandemia, eu tive que fechar um dos consultórios, eu tenho só agora trabalho no Hospital São Luís, que é um hospital antigo aqui, onde ia o Fernando Pessoa, onde ele se tratava e tal, e gosto muito desse hospital. Então, hoje em dia, eu trabalho só nesse hospital. Mas a cirurgia plástica aqui em Portugal, apesar de ter vários cirurgiões muito bons, ainda engatinha, porque as pessoas ainda não aprenderam que elas precisam de cirurgia plástica, como no Brasil já sabem, nos Estados Unidos já sabem e tal. A cirurgia plástica é o seguinte: se você sabe que você pode melhorar o seu corpo ou o seu rosto, por que não fazê-lo? Se as pessoas não sabem que isso é possível, não existe a especialidade. Então, primeiro a gente precisa explicar às pessoas que elas podem se beneficiar
de um tratamento de cirurgia plástica, que pode ser mais simples ou mais complicado, dependendo de cada um, dependendo do que vai ser feito. Mas, a partir do momento que elas se conscientizam, que a mídia começa a falar mais sobre cirurgia plástica, aí vai haver maior procura e vai haver mais especialistas tratando das pessoas. Pois é, eu ouvi dizer, eu vi referência aí em Portugal, em Lisboa, quem me disse alguma coisa, a um colega seu chamado José Carlos Parreira. Ele é um bom cirurgião É. aí, não? Muito bom. O trabalho que eu faço em Dubai na Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica, ele faz aqui em Lisboa. Ele é o secretário nacional da ISAPS aqui em Lisboa, como eu sou ainda lá dos Emirados, apesar de eu estar distante no momento, mas eu estou em contato com eles por e-mail todos os dias. Pois então, quando você estiver... Mas ele é um amigo, ele é um bom cirurgião, é um bom amigo. Ele tem uma clínica aqui em Lisboa e tem outra no Algarve. Então, toda sexta-feira ele viaja de Lisboa, vai de carro até o Algarve, lá em Lagos, e tem a sua clínica lá, atende cirurgias, faz cirurgias lá, e na segunda-feira ele volta para Lisboa. Pois É um então, cara que trabalha bastante e trabalha bem. quando você estiver com ele, você diz a ele que eu ouvi falar dele aqui Direi. no Brasil, não é? Ele E vai ficar mostra para ele contente. essa nossa live aí, diz, pô, você é famoso. Pô. O Paulo Sérgio conhece você, o Paulo Sérgio conhece tudo, né? Não é, Toledo? Você é o rei da cirurgia plástica, Paulo Sérgio. Não, eu entendo muito. Você já foi... eu conheci você era advogado da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica? Pois então, eu conheci muito. Até outro dia, sabe com quem eu estive um dia desse? Com aquele colega nosso que escreveu bastante livros sobre cirurgia plástica, o Juarez? Juarez Avelar. Sim. Ele foi muito amigo meu, Juarez. Muito amigo meu. Aí, de repente, ele se encantou com um desembargador aposentado aí, ficou amigo do desembargador. Eu digo, pô, Traiu você? me traiu. Eu digo, Te traiu com o desembargador? você vai me trair? Vai me trair com o desembargador, porra? Aí, ele ficou muito constrangido, meio constrangido. Aí, um dia desse, eu estive lá. Ele está escrevendo outro livro, né? Eu estive lá fazendo não sei o quê. Ele olhou o meu olho aqui, o meu olho direito, que eu fiz me estourou aqui o olho aqui embaixo, que fizeram uns negócios aqui quando eu era mais moço. Ele disse, Paulo Sérgio, vamos fazer a sua pálpebra. Eu digo, porra. Tarde Piast. Você vai fazer minha praia aos 85 anos, vão dizer que eu investi, rapaz, que é isso? Não é o defeito que eu tenho, viu? Mas ele cobiçou aqui a minha pálpebra. E quem falou nessa pálpebra também há um ano atrás? O Evaldo, eu estive lá com o Evaldo Bolívar, que é nosso amigo, né? O Evaldo, você precisa operar essa pálpebra. Eu digo, porra. E quem é que operou a pálpebra aqui? O Fernando Henrique. O Fernando Henrique operou em Campinas, com o Merlin Kepke. Fernando Henrique operou em Campinas. O Fernando Henrique operou Campinas, está moção, né? Tá. Mas dá para saber que ele fez, não pode saber que fez, né, o Toledo? Homem, você que é especialista. Por exemplo, hoje eu estava olhando o Joe Biden, e na hora que ele estava fazendo o discurso dele, eu olhei assim, eu vi uma cicatriz de facelift, de plástica de face na cara do Joe Biden, e aí eu fui fazer um Google para saber se ele tinha feito plástica, e está lá. O Joe Biden fez várias cirurgias plásticas. O presidente dos Estados Unidos fez transplante de cabelo, fez dentes novos, plástica de face, fez tudo. Pois é.
Pois E é é, isso aí. Hoje em dia, a cirurgia plástica já é uma necessidade para algumas pessoas, né? pois é, mas você não fez. Você não fez. Em 1995, eu tinha engordado muito, eu estava com um papinho enorme aqui assim, eu pedi para o meu assistente fazer uma lipo aqui no pescoço. Ele fez, melhorou um pouco e tal. Agora já venceu, né? Depois de Porque 25 anos, já venceu. e outro dia, você conhece a Dione, minha mulher, né? Claro. A Dione está com 90 anos, é um mulherão, a Dione. É. Eu, advogado, advoga ainda, e uma crítica, né? Um dia ela olhou para mim e disse: "Ô, Paulo Sérgio, você não presta muito, mas eu gosto muito de você." Foi o maior elogio que já me fizeram na vida, a Dione que fez, né? Mas ela disse: "Olha, você precisa arrumar essa cara, porque você está com uma cara toda estourada já." Eu digo: ô, Dione, os caras vão deixar com cara de japonês, né? Aí vão me gozar aí no fórum, mas eu, pô, Paulo Sérgio, você com 80 e poucos anos de idade, você virar esse. Não. Então, então a gente envelhece com bastante A, a minha autenticidade. paciente mais velha, que eu fiz uma plástica de face, tinha 84 anos. E quando eu saí do Brasil, em 2005, ela já tinha 3 anos de pós-operatório, estava com 87, ainda fiz umas fotos dela. Depois eu não vi mais, Pois é, mas ela estava com 84. pois é, mas, ô Toledo, e por que você foi para Portugal? Eu vim para Portugal porque, depois de 15 anos em Dubai, eu não me sentia aceito pela sociedade local. Eu era ainda um visitante. Você nunca fica quando você mora em Dubai, nos Emirados, você é sempre um visitante. Eu sou português também. Eu tenho meu avô era português, eu tenho passaporte português, então, para mim, a vida em Portugal sempre foi muito prazerosa. E se você mora nos Emirados, como eu morei durante a fase áurea dos Emirados em 2006, 2007, 2008, até a crise de 2009, aquilo era uma maravilha. Eles precisavam da gente, eles precisavam de gente para lá e tal. Então, eles faziam tudo para te agradar. Com a invasão que houve em Dubai, os médicos ficaram um pouco. Se não for você, vai ser outro, tanto faz quem venha. Tal. Eles não queriam tanto mais a qualidade, como eles preferiam o número de médicos para lá. Então, para mim, isso foi. No começo, eu fui para lá porque eu era muito bem respeitado quando eu fui para lá. E quando eu saía, já não havia aquele respeito inicial que eles tinham para os médicos quando eu me mudei para lá. Em Portugal, pelo contrário, aqui em Portugal o médico ainda é muito respeitado. Então eu me sinto muito bem quando o paciente vem conversar comigo, que é como era no Brasil há 40 anos atrás. No Brasil, médico é aquele cara que tem 3 empregos, vai de um lugar para o outro, então ninguém respeita nada. E aqui em Portugal o médico ainda é respeitado. E muito respeitado. Então, eu estou muito satisfeito com a minha vida de cirurgião plástico em Portugal. Eu tenho muito a dar, eu tenho muito a ensinar e tenho muito a trabalhar ainda na minha vida. Eu sou 10 anos mais moço que você, então ainda tenho esses 10 anos pela frente, pelo menos, para poder produzir. Quantos anos você E é isso tem? que eu quero fazer. Quantos anos você tem? Eu vou fazer 75 daqui a 2 meses. Pois é, você é uma criança. Se eu tivesse 75 anos, ô Toledo, eu ia dar muito mais trabalho do que dou hoje, porque com 85 eu ainda sobrevivo, né? Você com 85 anos, advogando ainda, e tendo essa conversa gostosa, os gajos têm que dizer, pô, esse gajo não morre. É. Então você é uma criança. Eu Eu tenho, queria estar no 85 como você está agora. Isso é que eu quero. tenho muita inveja de quem teve a sua determinação, viu? É, Embora com as suas filhas são lindas, não é? são. Suas filhas são Graças a Deus. lindas. Elas
aqui no Brasil, quando elas estavam aqui com você, porque elas amadureceram, começaram a amadurecer, eu conheci uma delas. São lindas. Uma está em Londres. A mais nova está em Londres. Em Londres, a outra está aí em Portugal. Aqui em Portugal. Você pertinho delas. Eu tenho uns outros amigos que mandaram os filhos aí para a Europa. Uns estão em Oxford, Yale, Harvard. É bonito isso aqui, né? Pô, meu, estudar. Ele tem pós-graduação em Harvard. Eu digo, putz, grila, eu sou um rabo lá. É importante isso aí. Aqui no Brasil é muito importante você poder mandar os filhos para o exterior. E você tem essa vantagem que você está pertinho delas, né? Está pertinho delas, pode conviver, não sente falta, não sente ausência. E Portugal realmente é um país tão bonito, tão atraente, que você tem um ministro da Suprema Corte praticamente morando aí, que é o Gilmar Mendes, né? Você já viu o Gilmar Mendes aí pela rua em Lisboa? Eu só vi os vídeos dele sendo enxovalhado aqui em Lisboa, mas eu nunca encontrei com ele aqui. Pois é, eu gosto dele, sabe? Eu acho o Gilmar um cara muito bacana, mas ele se afasta da figura do magistrado tradicional, né? O que é uma qualidade, não é? Porque nós dois estamos conversando aí, você não está de jaleco branco todo engomado, nem eu de paletó e gravata. A gente conversa como gente inteira, né? E o Gilmar Mendes tem essa qualidade, porque ele não se põe todo envergando aquela toga preta, negra, sem falar. Ele é ágil, é alegre, é desbocado às vezes. Não é meu amigo, eu só ouvi. Graças a Deus, não, pelo amor de Deus. Eu só ouvi, só vejo o Gilmar de vez em quando, raramente. Hoje, muito menos, a uns 30 metros de distância, que é o que separa a tribuna da defesa do juiz. Né? Não dá para abraçar o gajo a 30 metros de distância. Né? Então, a gente Distanciamento. A gente se olha de longe, boa tarde. Um dia eu ouvi na feirinha aqui do MASP, ele de óculos escuros, pensando que ia ser disfarçado. Porra, e não dá para disfarçar um ministro da Suprema Corte de óculos escuros. Pô, era ele, né? Então, ele está por aí. Por aí, ou tem participação numa faculdade, ou é professor numa faculdade aí em Lisboa. Aqui tem vários brasileiros, principalmente em Cascais, que é a turma do Fugidos da Lava Jato. Todos eles se estabeleceram em Cascais. E tudo bem passante, né? Tudo bem. Opa, todo com apartamento de 5 milhões de euros para cima. Carro último tipo, né? Tem uns 3 ou 4 que moram bem por aí. Né? Moram bem. E não sei se há acordo de extradição entre Brasil e Portugal. Acho que não há, não. O gajo vai para lá e fica. Então, a gente vai ter que se despedir, porque a live tem um horário de duração. Mas nós vamos fazer o seguinte: eu tenho muita saudade de você, viu? Eu também. Eu tenho saudade de você, porque as poucas vezes que a gente se via, a gente dava muita risada, né, Toledo? Nem fale. Bastante, né? E é gostoso você falar em coisa séria, dando risada e brincando. E nós temos um profundo respeito pelas mulheres, não é, Toledo? Você trabalha com elas e conhece muito bem a psique feminina, sabe que elas são criaturas excepcionais. E se eu não tivesse a minha, eu estaria muito menos equilibrado na atividade que eu exerço até hoje. Você também, que tem uma mulher excepcional. Exatamente. Né? Corajosa,
Minha âncora. Quando você quis ir embora aí para a Europa, ela lhe deu uma força, não é? Vamos, é gostoso, Exatamente. não é? Gostoso, não é? É. É, e vamos desbravar o mundo, não é? Você está aí num ambiente tão bonito, tão gostoso, não é? Foi muito bom. Um país limpo, É a matriz. nossa matriz, né? Então, quando você quiser conversar outra vez, quando tiver alguma coisa que dê a você a vontade de conversar sobre a profissão ou sobre as coisas que acontecem aí, o que acontece aqui, você só me dá uma ligadinha e a gente conversa mais um pouco, né? Maravilha. E sobre Conte comigo. o que acontece por aí pelo mundo, sobre o que acontece às mulheres também. Outro dia eu tive uma conversa para a gente arredondar com um colega nosso, um colega seu, sobre a inteligência artificial e sobre a competição entre a China e os Estados Unidos. E eu dizia ao colega, olha, a China, num período não muito longo de tempo, vai se distanciar dos Estados Unidos e vai ser a primeira potência do mundo. E o nosso companheiro, que é mais moço e mais esperto que eu, disse, mas, Paulo Sérgio, não é só nesse aspecto, não. Eu digo, mas como nesse aspecto, não? Disse ele, porque a mulher oriental, a mulher chinesa, não é mais aquela que nós conhecíamos há muitos anos atrás, porque as orientais eram pequeninas, não é? Eram baixinhas, pequeninas, magrelas, não é? Tinham perna curta, não é? Tinham perna fina, as batatas das pernas eram também esguias. E diz que chinês imita tudo, não é? O chinês é um grande imitador, né? Eles mandaram buscar na Mongólia as altas. Pois então, você vê hoje cada chinesa enorme, né? Bonita, troncuda, né? Grande em tudo Nossa, quanto é nem me lugar, fale. e fazendo uma competição As grande. orientais, de uma forma geral, não só as chinesas, mas as coreanas, as japonesas, as Japonesas. filipinas. Pois, São pessoas fantásticas. E em Dubai eu convivi muito com as filipinas. Filipe, As minhas enfermeiras eram todas filipinas e tudo, e eram um povo maravilhoso que fala inglês muito bem e que são muito bem treinadas. Então, aproveitei bastante essa. pois então, vamos terminar aqui. Eu estou terminando um romance, né? Eu já escrevi. Eu Sim. terminei já Joseph, o Cigano, que é um romance forte também. Agora estou escrevendo Miceli. Miceli é o nome de uma esculturazinha que eu encontrei num lixão aqui na Rua das Noivas, em São Paulo, faz uns 20 anos. 20 anos. Sim. Outro dia eu dizia, o pensamento da gente ele é meio mágico. Não, você começa a dizer uma coisa, termina dizendo outra, e a criatura diz assim, puxa vida, esse fulano está recortando o pensamento porque nada tem ligação com um todo. Não, tem sim, tem sim. Porque você começa a falar em chinesa, japonesa, em tipo físico, feminino, não é? Que elas são mais altas, menos altas, gordas, fortes, magras, que a sua especialidade é cuidar delas, não é? A minha não é, mas a minha é fazer romance, que também é quase a mesma coisa. Não é? Então, você quer ver por que eu estou falando em asiática? Ó, esta aqui é Oh, a menininha que eu achei no lixão, bonito, hein? Toledo. Olha, você que é entendido cientificamente, As ela tem cadeiras, os braços um pouco é, compridos demais, né? as cadeiras, a cintura fina, peitinho, cadeiras, estão Pois é, olha maravilhosas. cá. Olha a nádega. Opa. E você sabe onde eu achei isso há uns 15 anos? Num lixão de um antigo antiquário é redundância, Uhum.
e estava toda azinhavrada, né? Eu pedi, É? eu digo, olha, eu compro isso de você. Ele disse, não, pode levar de presente. E eu trouxe ela toda negra e fiz um trabalho de cinzel nela durante anos para limpar essa menina e para não perder o mote, não se dizer que eu estou perdendo a equalização do pensamento. Nós estávamos falando em chinesas, japonesas, orientais, filipinas, orientais em geral. Eu estou pensando seriamente, Toledo, que essa menina, embora ela tenha a frente dela é ocidental. Não sei, não. Se você Esse olhar rosto ela me do parece lado, bastante oriental. ó o ladinho dela, a maçã do rosto dela É, é mais achatada. Eu creio que essa menininha é asiática. eu também acho. O modelo É. é asiático, é Não Miceli. tem assinatura a estátua, Paulo? Eu descobri a assinatura na coxa dela e com lente de aumento. Aqui, ó. O escultor é um espanhol. Eu achei o nome do gajo, morreu já. Morreu em 64. E Paco Ribes. Paco Ribes, ele escreveu aqui a cinzel e pensou que ia pagar, pagou nada, porque eu achei ele aqui, ó. Está por aqui. Ele era de Valladolid, qualquer coisa, veio para o Brasil, fez isso aqui, jogou fora. Jogou fora porque não conseguiu limpá-la depois da forja. Eu meti um cinzel na bichinha aqui, arrumei o dedinho dela e tal. E estou escrevendo um romance. Olha, Um som. parabéns. Você acha, Parabéns. como especialista em cirurgia estética, você não acha que ela é bonita? Eu acho muito. Hein? Vai tomando conta dela para mim, viu? Hein? Mando sim. Vai tomando conta dela para mim. Eu mando sim, porque ela é muito linda, viu? E vai virar um romance. Né? A Dione está com Ótimo. uma ideia de, pô, você não larga. Eu digo, isso aqui é um pedaço de ferro, menina. Mas é uma conversa deliciosa, não é, Toledo? Aqui, ó. Olha que belezinha. Linda, hein? Uma beleza. É Deco, é. Uma beleza. É. Pois então. Então, ó, quando você tiver saudade aqui da gente, eu vou ligar para você de vez em quando, você vai me permitir, e você liga para mim também. E assim que acabar essa loucura, eu quero ir ao Brasil te ver. Não, não, ou então você me recebe aí também, que eu estou com saudade de Portugal. Ou recebo aqui. Eu fui Como a queira. Portugal quando eu era menino. Quando eu era menino, eu fui a Portugal, menino, e dormi no Crillon. Não, em Paris. Dormi no Crillon, em Paris. Passei uns 2 dias lá. Isso é para quem tem bala. Quando me der saudade, eu vou a Portugal ver você também. Tá bom. Já tem onde ficar. Lá vá. Tchau. Lá vá.